coração, ato direito, ventrículo direito, ato esquerdo, ventrículo esquerdo. Como é que acontece? Vamos explicar um pouquinho a pressão alta, como é que acontece, o que acontece. O nosso sangue, nosso coração, ele bate, que é a sístole, né, e manda o sangue para frente. Então ele manda o sangue através aqui do ventrículo esquerdo para a aorta, né, que é essa artéria grandona aqui. Então ele mandou para a aorta e da aorta vai para todo o nosso corpo. Isso é uma artéria, tá? Isso aqui é uma veia, a veia cava superior, veia cava inferior. Então o sangue, quando sai do coração, ele vai por via arterial. E aí, na pressão arterial, na hipertensão, o que acontece? Aqui nós temos a artéria, tá? Então você tem a luz do vaso aqui é o músculo, o endotélio, e aqui é um corte para mostrar como é que é dentro dela. Então nós temos aqui a célula muscular, o endotélio e aqui a luz do vaso. Alguém lembra da física, quando vocês passaram ali na 7ª série, há 10 anos atrás mais ou menos? Qual que era a fórmula de pressão? Alguém lembra? Tem algum engenheiro aqui? Não? O que era pressão? Tem engenheiro? Pressão é força vezes área. Ou seja, quanto menor a área, maior a força que vai ser feita aqui naquela parede, tá? Ou seja, nós temos a luz do vaso aqui. Se essa luz do vaso ela é maior, o sangue vai estar batendo com menos força na parede. Se essa área é menor, o sangue vai estar batendo com mais força aqui na parede, porque a luz fica menor, né? E como a pressão é diretamente relacionada a essa força, a pressão aumenta. Então a pressão arterial, ela está diretamente relacionada ao tamanho da luz do vaso, ok? E o que causa o estreitamento dessa luz do vaso? Quando você tem um sistema nervoso simpático ativado, por exemplo, então aquele simpático que eu falei, do estresse, quando você tem um excesso de entrada de cálcio. Tanto é que a gente tem uma medicação, que é a nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio. E os óleos essenciais vão atuar nessas duas situações. Olha que bacana, doutora. Ele vai atuar tanto bloqueando o canal de cálcio, tem um trabalho que ele fez a mesma ação que a nifedipina. E ele atua no óxido nítrico também. O óxido nítrico é um vasodilatador. Então vamos entender isso aqui. Tá meio ruim aqui, mas vamos ver. Então nós temos o cérebro. O que vai levar a problemas de hipertensão? Nós temos o cérebro aqui, quando você tem uma desregulação dos barorreceptores, aí entra parte do sistema nervoso simpático, parasimpático, e ativação de um sistema que é chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, o que ele vai levar lá embaixo, eu vou dizer, grava esse sistema aí, porque é lá no rim, tá? Mas ele vai ativar esse sistema. O cérebro, ele vai, quando você tem alterações, como por exemplo, hiperinsulinemia, que é devido à resistência à insulina, a comida muito ruim ou um processo inflamatório, esse cérebro vai, tudo isso aqui, a hiperinsulinemia, vai levar a disfunções do tecido adiposo. E lembra que eu falei que o tecido adiposo é um órgão endócrino e produz também células inflamatórias? Vai aumentar mais ainda as células inflamatórias, vai diminuir as nossas células anti-inflamatórias, que é o interleucina 10. E outra coisa que ele vai fazer é ativação do sistema imune. Olha aqui, interleucina, os macrófagos M1, M2, então vai começar um processo inflamatório. Aí eu pergunto uma coisa. Tem muitas crianças, né, doutor? Muitas crianças com triglicérides alto, com LDL alto. Por que criança não infarta? Assim, porque geralmente criança, você não vê muita criança infartando. Pelo menos eu nunca vi. A senhora já viu? A gente não vê criança infartando. Por quê?
Mesmo por ela tem colesterol alto, triglicéridos alto, LDL alto, mas ela não infarta. Aí vem a questão. A gente, na cardiologia, sempre culpou o infarto pelo colesterol alto, pelo LDL alto. Só que Deus é muito bom para a gente. Ele nos dá o LDL, não é à toa. Por que Deus vai colocar? Vou botar um LDL só para te infartar. O LDL não presta para nada, ele serve só para te infartar. O LDL, ele atua como anti-inflamatório. Então, quando você tem um processo inflamatório nas suas artérias, então está inflamado, ele vai lá tentar apagar aquele fogo. Quando ele tenta apagar o fogo, ele vai se oxidar. E quando ele se oxida, ele forma placas, que essas placas podem romper, aí vem coágulo e você infarta ou tem AVC. Então, se você não tiver o processo inflamatório, mesmo com LDL alto, colesterol alto, triglicéridos alto, você não vai infartar como uma criança. Então, você tem que cuidar de todo, não é só do LDL, você tem que cuidar do seu processo inflamatório também, a inflamação de baixo grau. E os óleos essenciais atuam muito bem aqui. Eles atuam tanto diminuindo as suas células inflamatórias decorrentes do tecido adiposo, quanto eles são excelentes anti-inflamatórios e antioxidantes. Alguém conhece algum óleo essencial anti-inflamatório bom aí? Copaíba. O que mais? Breu branco. Frankincense. Breu branco. Breu branco. O que mais? Turmeric. Antioxidante. Turmeric. Antioxidante. Cravo. O que mais? Orégano, tomilho. Então nós temos óleos anti-inflamatórios e antioxidantes poderosíssimos. Esses três, que são derivados fenólicos, Tem tudo, né? cravo, orégano e tomilho, eles são antioxidantes poderosíssimos. E eles vão diminuir o seu risco cardiovascular, diminuindo o estresse oxidativo. Tá? Você pode fazer tópico, você pode fazer por ingestão, por exemplo, se você... Quando eu digo que 80%, 85% dos problemas inflamatórios vem do intestino, se você quiser resolver problema intestinal, quando você pensa em inflamação, sempre tem que pensar em intestino. Aí você pode começar pelo intestino.